Você pode se preparar desde já para comemorar muitos anos de carreira e de sucesso de Francisco Aparecido de Jesus Gomes e José Cláudio Gomes, dois grandes artistas, dois grandes brasileiros. Hoje eu vou contar para vocês a história de Chico Rei e Paraná. Se você tava com saudade dos vídeos de história aqui no canal, chegou a hora de você deixar o seu like aí para apoiar esse nosso quadro aqui que acontece desde o início, que muita gente sente falta, eu também, e por isso hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês de uma dupla que eu queria contar a história já tem um bocado de tempo. Então vamos começar porque tem muita coisa para contar para vocês. Preciso que vocês peguem a pipoca, prestem atenção no vídeo porque é uma história linda. Não estamos falando de qualquer dupla, hoje vamos falar de Chico Rei e Paraná, uma das maiores duplas da história da música sertaneja. A história dos dois começa na cidade de Arapongas, no interiorzão do Paraná. Chico Rei é Francisco Aparecido de Jesus Gomes, que nasceu em 9 de novembro de 53. O Paraná é o José Cláudio Gomes, nascido em 29 de janeiro de 56. A primeira vez que o Francisco Aparecido e o José Cláudio cantaram juntos, eram bem crianças ainda, numa tarde, ali na terrinha que eles moravam, com a família reunida, estavam tomando banho, e resolveram colocar a bacia de tomar banho, né, que é das antigas, sabe como é que toma banho assim? Colocou a bacia na cabeça, fez aquela sonoridade interessante quando você põe uma bacia assim, fica... Será que só eu que já fiz isso também? Além deles? E começaram a cantar ali os dois a música Cana Verde, sucesso de Tunico e Tinoco. O interessante foi notar que o Francisco Aparecido, logo de cara, já foi fazendo instintivamente a segunda voz para o seu irmão José Cláudio. Aquilo chamou a atenção do pai, seu Arnaldo, que era um cara que gostava de cantar, gostava de tocar violão com os amigos. Lógico que ia chamar a atenção e falar, mas aonde esse menino aprendeu a cantar desse jeito? Afinal de contas, eles não tinham muitas informações, eles nunca tiveram sido treinados para cantar, para tocar, para acompanhar uma música. E digo mais, nessa época, nem rádio ali na casinha deles eles tinham. A única referência musical de Francisco Aparecido e o José Cláudio eram o seu pai, o seu Arnaldo. A partir dali, eles foram crescendo e sendo apresentados pelas pessoas como os filhos do Arnaldo. Olha como os filhos do Arnaldo cantam. Canta aí pro pessoal ver. Começaram a se apresentar, em pequenas apresentações, claro, mas ali já nasceu uma dupla sem nome. Todo mundo tem as suas dificuldades na vida, né? Com os irmãos cantores também não seria diferente. Certa vez, quando os meninos tinham ali 6 e 4 anos respectivamente, lembrando que o Francisco Aparecido é mais velho, a mãe deles, com uma recém-nascida de 15 dias, estava ali numa charrete, numa carroça, não sei bem ao certo, com o seu marido, o seu Arnaldo. Estavam indo para a cidade levar a menina no hospital, normal, uma coisa de rotina assim. E aí, alguma coisa ali que controlava a charrete arrebentou. E aquele susto, não aconteceu nada de grave. Ninguém caiu, mas poderia ter caído. Mas o seu Arnaldo foi rápido, ele tomou as rédeas de alguma maneira ali, conseguiu parar, mas alguma coisa de grave aconteceu. O susto traumatizou de uma maneira a mãe dos meninos, a esposa do seu Arnaldo, que ela nunca mais foi a mesma pessoa. Ela passou a ter comportamentos de criança, ela ficou tão impressionada com aquilo, com medo de repente ter caído, de perder ali a sua filha que estava nos seus braços, alguma coisa tão triste que ela nunca mais foi a mesma pessoa. E a partir de então, a vida das crianças não seria mais a mesma, porque não tinham exatamente uma mãe para cuidar deles, uma mãe com responsabilidades de adulto, vamos chamar assim. Então eles bem cedo, bem jovem, tiveram que ser esse adulto que faltava ali na casa. O tempo foi passando. Em 1971, o Chico, como começou a ser chamado por amigos e familiares, resolveu que queria se casar com a filha do vizinho. Mas para ele se casar ali na data certa, com a idade certa, ele precisava regularizar a sua situação na junta militar. Ao se apresentar ali na idade certa e tudo mais, ele foi convocado para servir no exército em Brasília, bem na cavalaria do exército. Então foi no ano de 1974 que o Chico chegava à capital brasileira para servir o exército.
Chegando lá, ele viu um mundo completamente diferente. Ele viu uma cidade grande, ele viu muitas pessoas, ele enxergou várias oportunidades. Enxergando essas oportunidades, ele pensou que ali poderia ser um lugar bem interessante para ele e seu irmão continuarem mostrando o talento que eles tinham desde criança, o talento de cantar músicas sertanejas. E o maior sonho de todos, conseguir gravar o primeiro LP. Mas o seu irmão, o José Cláudio, era 2 anos mais novo. Ele estava ali em Brasília só para passar aquele ano ali servindo, para depois voltar lá para sua cidade e tal, para seguir a sua vida como ele queria. Não tinha como ele esperar o José Cláudio completar a idade de servir o exército, a não ser que, terminando o seu prazo ali de 1 ano servindo na cavalaria, ele tentasse ser cabo ali no exército. Foi assim que aconteceu. Ele conseguiu e então ele pensou, agora é só esperar o meu irmão vir servir, a gente vai estar servindo junto e a gente continua cantando por aqui na capital brasileira. Então, no ano de 1976, o José Cláudio foi para Brasília, foi pro exército servir e então os irmãos estavam juntos novamente. Sempre que podiam, a cada oportunidade que acontecia, eles empunhavam o violão nos braços e cantavam e impressionavam e encantavam as pessoas que pensavam, nossa, mas como vocês cantam bem? Onde aprenderam a cantar desse jeito? E sempre elogiavam a dupla de irmãos, que até então não tinha nome. Então Francisco Aparecido e José Cláudio resolveram participar de festivais que aconteciam ali na região de Brasília. Mas para se apresentarem, eles precisavam de um nome. Não ia ficar tão legal, né? Francisco Aparecido, José Cláudio, alguma coisa assim. Eles adotaram então o primeiro nome da dupla sertaneja deles, Devanil e Denival. E nesse festival que eles participaram em Taguatinga, o primeiro que eles participaram, eles conquistaram o primeiro lugar. A partir desse festival, a partir de ter vencido esse festival, o organizador desse evento também tinha um programa na rádio às 6 da manhã aos domingos, será ao vivo. Então o apresentador do programa os convidou para participar e basicamente todos os domingos Devanil e Denival estavam lá 6 da manhã de pé com a viola no braço e cantando no programa de rádio. Isso fez Devanil e Denival começarem a ficar bastante conhecidos, não só pelo nome diferente, mas também porque as suas vozes chamavam atenção, agradavam o público. Mas tinha um empecilho, era muito difícil conciliar a vida artística com a vida militar. Pro Devanil, o Chico, ficava até um pouco mais fácil porque agora ele já era cabo. Ele não era um simples soldado. Então ele tinha algumas regalias, podia pedir uma licença para se retirar um dia ou outro ali quando precisasse. Mas o José Cláudio, o Denival, era um real soldado que não tinha muito o que querer. Tinha que obedecer, não podia escolher muita coisa e, além de tudo, tinha que ficar calado, não podia reclamar de nada. Certo dia, o José Cláudio, Denival, acabou tomando uma punição ali no quartel, uma punição de 7 dias, se não me engano. E aí, ele precisava dar um jeito de ir pra programação lá do domingo, cedinho, que ele tinha que se apresentar. Era a oportunidade que não podia deixar passar. Então, ele aprontou das suas ali e conseguiu fugir do quartel para poder se apresentar. Fugiu do quartel, caiu em cima de um soldado ali que estava vigiando, mas estava escuro, estava de noite, não reconheceu, ele vazou, fez o que tinha que fazer. Quando voltou, ninguém percebeu que era ele que tinha fugido aquele dia. Enfim, o cara conseguiu se apresentar, foi ligeiro, tudo pela música, hein? O sonho do LP. O tempo passou e após os 2 irmãos darem baixa ali no exército que eles serviam, foram correr atrás do sonho de gravar o primeiro disco. Francisco corria atrás de mostrar a dupla, de divulgar ela, levar para as pessoas que pudessem ser responsáveis para colocá-los no evento, para patrociná-los, enfim, para conhecer eles, para deixar a dupla mais conhecida e de repente alguém resolveu investir neles, na gravação daquele sonho, pelo tanto que ele falava, pelo que ele pudesse apresentar como, vamos chamar assim, de currículo do Devanil e Denival. O José Cláudio arrumou um emprego num supermercado ali como segurança. Já tinha um porte mais avantajado, assim, um porte forte. Aquilo ajudou muito ele conseguir esse emprego de maneira fácil. Então, ele trabalhava, tinha o seu salário e aí ficou dividido aí essas responsabilidades. Um financiava a vida dos 2 ali, enquanto o outro corria atrás daquele sonho, pra aquele sonho não ficar parado, o sonho não acabar morrendo, né?
Uma vez, o Chico pegou uma carona e foi pra São Paulo, né, lá na capital paulista. Foi apresentar uma fita cassete para um diretor artístico de uma gravadora de lá, mostrando como a dupla cantava, que aquela dupla era ele e o irmão, chamava Devanil e Denival. Tinha ali, né, uma gravação amadora naquela fita cassete, provavelmente, e mostrou lá pra esse diretor artístico que disse: olha, vocês até cantam direitinho, mas não tem nada demais nessa dupla não tem nada de diferente em vocês. E pra deixar o Chico mais magoado ainda, terminou dizendo que artistas iguais a vocês tem aos montes por aí. Pode parecer injusto uma coisa dessa, não só pode, como eu acho que deve ser injusto. Mas é muito interessante ver como as coisas aconteciam antigamente, onde as pessoas que tinham o poder de alavancar um artista, por exemplo, buscavam o diferente, buscavam um diferencial artístico até em quem já tinha. Era um nível muito elevado de exigência, né? E às vezes quando a gente reclama hoje que algumas coisas estão bem niveladas por baixo, tem gente que acha ruim. É por isso que eu gosto de história, porque a gente descobre bastante como que as coisas eram e a gente pode comparar como que é hoje. Não que seja necessário comparar, mas é bom conhecer a história, não? Mas você deve estar se perguntando: ô Dudu, e por que então virou Chico Rei Paraná? Quando foi que isso aconteceu? Apesar de muita gente ali em Brasília já tá conhecendo Devanil e Denival, muitas pessoas também não sabiam pronunciar direito o nome da dupla, fazia alguma confusão, porque os nomes são meio parecidos um com o outro e também não são tão comuns assim. Devanil e Denival muitas vezes podiam virar Denavil e Demerval, como um dos exemplos de algumas confusões que esse nome da dupla causava. A sugestão que Devanil e Denival precisavam mudar o nome da dupla partiu do amigo e naquele momento já o primeiro empresário de Chico Rei e Paraná, que ainda era Devanil e Denival. Cleito Aguiar virou e falou: tem que mudar esse nome. Mas aí o Chico e o José Cláudio virou e falou: cara, mas a gente já é conhecido como Devanil e Denival. Temos muitos fãs que nos conhecem e esses fãs podem deixar de ser nossos fãs se a gente mudar de nome. Já pensou uma coisa dessa? Olha a preocupação dos caras. Nem tinham gravado ainda um disco, mas eles tinham um nome ali com alguns fãs, alguns conhecidos, e eles achavam que aquilo poderia ser o motivo do fracasso de repente da dupla. É muito legal ver toda essa ingenuidade, né, depois que tudo aconteceu. A partir de então, muitas sugestões de um novo nome de dupla começou a serem considerado, mas nenhum agradava muito. Até que um dia, o Cleito Aguiar ouviu a história de um personagem da história do Brasil chamado Chico Rei. Esse Chico Rei teria sido um escravo na época, que fundou um quilombo e passou a ser um grande líder, como se fosse um herói ali na sua época. Como o mais velho da dupla, o Chico, já era Chico por ter Francisco no seu nome, uniu o útil ao agradável ali e falou: cara, pode ser ele o Chico Rei, vamos pegar esse nome emprestado aí da história. A hipótese do outro nome da dupla ser Paraná já havia sido cogitada em outras sugestões de nomes. Tudo como um pretexto para homenagear o estado qual deu origem à dupla de irmãos. Foi ali a primeira vez que surgiu a ideia de Chico Rei e Paraná. Ah, mas os irmãos não gostaram de jeito nenhum. Não gostaram desse nome, acharam que... Eu não sei se na verdade eles acharam o nome ruim ou se na verdade eles estavam muito apegados com Devanil e Denival. Eu te faço uma pergunta agora. Você prefere Devanil e Denival ou Chico Rei Paraná? A dupla não queria se apresentar como Chico Rei Paraná, não. Eles continuaram a fechar algumas apresentações ali para eles fazerem, mas eles iam lá como Devanil e Denival. O Cleito Aguiar não sabia mais o que fazer. Então, num determinado palco de um show que estava acontecendo ali próximo a Brasília, o Cleito Aguiar era o apresentador. Depois de muitas discussões para mudar o nome da dupla e os irmãos não quererem, o Cleito Aguiar foi pro palco e falou: gente, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Sei que vocês estão aqui hoje para apreciarem o trabalho da dupla Devanil e Denival, mas eu trago uma notícia para vocês. A dupla Devanil e Denival não existe mais. Todo mundo ficou horrorizado, porque eles já estavam ficando realmente conhecidos ali com a galera. Mas aí o Cleito interveio: mas calma, trago uma outra notícia tão boa quanto.
Hoje vocês vão contemplar a nova dupla que é tão boa quanto Devanil e Denival. Com vocês, Chico Rei e Paraná. Cara, os irmãos ficaram possessos ali atrás das cortinas para entrar no palco. Como o Cleiton Aguiar tinha coragem de fazer uma coisa daquela? Nós não queríamos aquele nome, e se o público não aceitar? Mas eles não podiam fazer muita coisa naquela hora. Chamou, convocou, eles simplesmente entraram e o ponteio da viola já foi acontecendo e eles tiveram que cantar e o público aplaudiu compulsivamente. No outro dia, ali, algum jornal de Brasília, que estava cobrindo aquele evento na noite anterior, estava estampado ali numa página do jornal: à noite ontem teve o show com Chico Rei e Paraná e o público foi a delírio, o público aplaudiu, e essa foi a primeira vez que saiu impresso o nome Chico Rei e Paraná na mídia. O primeiro LP. O ano era 1980. Chico Rei e Paraná acabaram conhecendo o Teodoro, da dupla com o Sampaio. O Teodoro, cansado ali de ver eles falando que queria gravar um disco, que era o sonho deles, que eles estavam trabalhando para isso, e acredito que até vendo que a dupla era muito boa mesmo, tinha um grande potencial, e não conseguia gravar, o Teodoro ali já conhecido, um cara já respeitado no meio, resolveu mexer seus pauzinhos e conseguiu uma gravadora para realizar o primeiro disco de Chico Rei e Paraná. Os irmãos ficaram muito felizes com aquela notícia. Cleiton Aguiar, então, amigo e empresário dos dois, pulou lá em cima. Vamos realizar o sonho, vamos gravar esse disco que o Brasil tem que conhecer as vozes de Chico Rei e Paraná. Além de tudo, essa gravação ia acontecer na RCA Victor, essa gravadora que até então era talvez a mais famosa do país, um sonho de consumo de muitos artistas. Era uma das maiores da época ali no Brasil e aquilo era fenomenal para Chico Rei e Paraná. Eles que não tinham nenhum trabalho em nenhuma gravadora antes, já iam começar na RCA Victor. Após eles começarem a fazer os planos para gravar aquele primeiro disco, repertório, como que vai ser isso, como que vai ser arranjo, quem serão os compositores, como que a gente vai cantar. O presidente da RCA Victor foi demitido. E aí, um balde de água fria. O Teodoro ligou para eles, se eu não me engano foi até pro Chico Rei, e falou: cara, tem uma notícia aqui para vocês, a gravação do disco vai ter que esperar. O presidente foi demitido, não se sabe ainda quem vai ser, e é muito difícil prever se o novo presidente vai manter as mesmas pessoas ali trabalhando, vai manter as mesmas ideias, o que o outro presidente queria ali na gravadora, queria fazer, queria gravar. Então ficou complicado. É claro que a desilusão bateu na hora na cara do Chico Rei, do Paraná e do Cleiton Aguiar. Mas o Teodoro ainda deu uma outra alternativa. Ele disse: tem uma outra gravadora, que não é conhecida, que a gente consegue fazer vocês gravarem lá. Ela se chama Arlequim. Essa aqui vai dar certo, dá pra fazer. Muito melhor pegar essa Arlequim que tá aqui disposta a gravar, do que a outra que a gente vai ficar contando aqui que vai acontecer e de repente não acontece. E vamos ficar esperando pra sempre. No frigir dos ovos, a dupla topou. Foi preparar para gravar nessa Arlequim. Lógico, com o coração debulhado, né? Pensando que era para estar gravando uma RCA Victor, toda famosa, para gravar na desconhecida Arlequim. Mas, naquele momento, essa era a única opção para ter o primeiro LP gravado. Meu Próprio Destino. Então, o primeiro disco aconteceu. Meu Próprio Destino foi o nome dado ao álbum, lançado em 1981. Mas esse disco começou a causar preocupações tanto na dupla como no Cleiton Aguiar. Até porque a divulgação do disco, após ele ser liberado ali, depois de ter sido gravado e tudo mais, ia depender só do empresário e da dupla. Até porque a Arlequim naquele momento não disponibilizava ali para eles um processo de divulgação, uma estratégia de divulgação. Porém, aquele primeiro disco começou a ir bem ali na região de Brasília, onde eles moravam. Algumas pessoas deram uma boa força para eles, apoiaram bastante de diferentes maneiras. Então, vieram para Goiânia divulgar o trabalho aqui. Tem um fato interessante quando eles vieram aqui para Goiânia. O Cleiton Aguiar achou uma das lojas mais famosas aqui de Goiânia, onde o proprietário dessa loja de discos desfez
pra caramba, não só dele, como da dupla Chico Rei Paraná. Cleiton Aguiar chegou pra ele, ofereceu e falou: cara, Chico Rei Paraná, lá em Brasília começou a tocar já, a dupla é boa pra caramba, todo mundo gosta. Aí o cara falou: é o seguinte, aqui a gente só trabalha com sucesso, a gente não trabalha com essas coisas assim não. Não, mas tudo bem, vamos fazer um negócio aqui, eu deixo com você alguns discos, uma caixa de disco aqui, processo de consignação, e você vender, você me paga, se você não vender, eu pego de volta. Não é assim que eu trabalho não, o proprietário respondeu. A gente gosta de trabalhar só com coisa de sucesso mesmo, não adianta. O Cleiton tentou abaixar o valor dos discos pro cara. Não, então eu vou te cobrar um valor bem mais abaixo, pra você pegar, pra você ver. A ideia do Cleiton era que as pessoas conhecessem o Chico Rei Paraná, que desse uma chance apenas. Mas o proprietário daquela loja estava irredutível, e nem de graça o proprietário quis. O Cleiton saiu dali desolado e viu ali por perto uma outra lojinha mais simples, mais humilde. O proprietário estava por ali, né, fazendo alguma coisa, tirando uma poeira ali. Ele chegou e foi conversar com esse proprietário, que já recebeu ele de maneira bem mais diferente. O Cleiton explicou a mesma coisa pra ele, perguntou se não queria ficar com alguns discos ali e pagava só se vendesse e tal, depois ele buscava. Deixa aqui comigo, depois eu te pago. Se vender, eu peço mais. Por ser uma pessoa agradável, uma pessoa educada, do jeito que o proprietário foi ali, uma pessoa simples, aparentemente de confiança, o Cleiton Aguiar resolveu deixar 2 caixas de discos. Cada uma tinha 25 discos. Deixou ali e falou: se acabar, você me liga. Não deu outra. Aqui em Goiânia, as pessoas começaram a descobrir o Chico Rei Paraná. Em pouco tempo, aquele proprietário da loja simples estava ligando pro Cleiton Aguiar e pedindo para trazer mais discos. Cada vez que o Cleiton Aguiar vinha para Goiânia, ele deixava o dobro de discos do que foi na viagem anterior. E o proprietário da loja famosa de discos em Goiânia ficou sabendo do burburinho todo que estava rolando de Chico Rei Paraná. Um dia viu ali o Cleiton Aguiar e falou: ó, aquela dupla sua lá e tal, deixa aí umas caixas aí de disco pra eu vender, aqui agora na minha loja. Aí o Cleiton: não, agora você vai me pagar pelos discos pra você vender. Só trabalhamos com a vista agora. Mas aquela vez você me deixava aqui em consignação. Eu falei: aquela vez. Mas agora, né, você viu que é um sucesso, né? O outro dono ali da loja tá rachando de vender. Então agora é à vista. Tá bom, então quanto você me faz aí o disco? Na época da moeda, você não lembra se era cruzeiro ou alguma coisa. Na primeira vez o Cleiton tinha comprado 320 mil cruzeiros, uma coisa assim no disco lá. Acho que era um disco só, eu não sei como é que eram os valores dessa época. Eu só sei que na hora ele mudou de 320 mil para 400 mil. E aí o proprietário: mas peraí, mas era tanto? Falou: era. Agora Chico Rei Paraná tá sendo muito bem aceito. E você vai ter que engolir isso aí. Então o cara comprou 400 discos do Cleiton Aguiar, pagou adiantado para vender ali na sua loja. A vida dá voltas, meu irmão. As músicas de destaque desse primeiro LP do Chico Rei Paraná, a gente pode considerar como a Valsa dos 15 anos. Hoje faz 15 anos que você nasceu, e nos braços meus sua mãe me morrer. E também a música Mulher à Meia. Sou homem, não sou pedaço, não quero mulher à meia. O segundo LP. Apenas com os próprios esforços e o empresário, Chico Rei Paraná conseguiram vender mais de 12 mil exemplares do primeiro disco. Nada mal para uma dupla iniciante que não tinha nem o trabalho do marketing da gravadora, o trabalho de divulgação ali da gravadora. O disco foi muito bem aceito. Mas era chegada a hora de lançar o segundo disco, ou pelo menos começar a preparar. Então, no ano de 82, começaram esses preparativos. Pulando um pouquinho tudo que aconteceu, o disco ficou pronto. Mas, infelizmente, o segundo disco do Chico Rei Paraná não foi tão bem assim como no primeiro. Não dá para entender o porquê. Vendeu cerca de metade do que foi vendido no volume 1. Muitos começaram a dizer naquele momento que era a síndrome do segundo trabalho, a síndrome do segundo disco, de gente que faz sucesso ali, que é bem aceito, que vai bem no primeiro trabalho, no primeiro LP, e no segundo já não vai tão bem assim. Pode ser uma lenda urbana, mas para Chico Rei Paraná, aquilo parecia estar se confirmando. O segundo disco não conseguiu manter o mesmo sucesso do primeiro. Eu sou ilha deserta, no mar da solidão. O terceiro LP. Para vocês terem uma noção de como o primeiro LP tinha sido bem aceito, mesmo depois de lançado o segundo disco, as músicas do primeiro ainda tocavam bastante, até mais do que as novas do segundo disco. E como as músicas não paravam de tocar,
o nome Chico Rei Paraná também não parava de se espalhar e de cada vez mais ter gente conhecendo e virando fã de Chico Rei Paraná. Chegando até o conhecimento de gente importante da gravadora sonho de consumo dos sertanejos naquela época, a Continental, ou Chantecler. Assinaram ali um contrato com a gravadora dos sonhos e ali começaram a elaborar o terceiro disco, o volume 3 de Chico Rei Paraná. A música que mais ganhou destaque nesse terceiro disco foi a música Operário, Vida, Viola. Da vida dura aqui se vai levando e... Essa música quase não entrou no disco. Até porque quem conheceu ela foi o Paraná. O Paraná tava numa resenha, um dia ali com os amigos, e violada pra lá, violada pra cá. Ele conheceu um jovem compositor, estudante de universidade e tudo mais, que gostava de escrever algumas coisas, e o Paraná se encantou, dentre tantas canções que o rapaz mostrou, ele se encantou por uma lá que não tinha nada a ver com sertanejo. O cara que compôs essa música nunca imaginou que ela seria gravada por uma dupla sertaneja, que ela estaria no estilo do sertanejo. Ele pensava numa coisa mais ali, um trem mais MPB, uma bossa nova, né, um trem assim, mas o Paraná gostou tanto que implorou para deixar gravar aquela música. O problema não foi só ter deixado gravar, ter liberado a música para gravação. Foi depois os produtores ali da gravadora ter aceitado a música no disco. Porque alguns tiveram resistência. Falou, mas isso aqui o que tem a ver? Enfim, foi a música de mais sucesso, de mais aceitação daquele disco. Às vezes, bem às vezes, pode ser que todo mundo esteja errado e tem uma pessoa certa nessa história. O compositor da música se chama Antônio Vitor. O quarto LP. Incrivelmente, o quarto LP de Chico Rei Paraná tem pouca informação aí pra gente pesquisar, pouca informação de conhecimento aí pra gente que gosta da dupla. Eu até imagino que um dos motivos para isso ter acontecido é que esse quarto disco não teve nenhum grande acontecimento com ele, não teve uma grande música que estourou a partir desse disco. Eu imagino que seja algo por esse caminho. Se tem uma coisa que a gente pode observar desse disco, é que houve ali uma releitura de uma música do volume 1 do Chico Rei Paraná, que é a Valsa dos 15 Anos. E não precisa nem ter um ouvido muito bom para perceber a diferença entre a Valsa dos 15 Anos, gravada ali no quarto disco, ali lá na Continental, da Valsa dos 15 Anos, gravada ali na gravadora Arlequim, lá em 81. A diferença bem notável na sonoridade delas. A pressão da Continental. Chico Rei Paraná estava indo bem? Sim. A nível daqueles estouros estrondosos de vender por conta de um sucesso avassalador? Não. Para eles, estava tudo positivo. Mas para a gravadora, faltava alguma coisa. A gravadora via neles uma qualidade ali na dupla, aceitava todo o sucesso que eles colhiam pelos lugares que passavam, mas Chico Rei Paraná não tinham ainda uma vendagem incrível para encher os olhos ali dos diretores artísticos. Então um recado de pouca pressão chegou ali para Chico Rei Paraná. Foi o seguinte: esse quinto disco de vocês, se não vender, vai ser o último por aqui. O quinto LP. Pressão sentida, todos os envolvidos ali com Chico Rei Paraná resolveram se dedicar bastante a todos os detalhes da elaboração do quinto LP. E talvez o último, não podiam errar. E uma atenção diferenciada foi dada ali pro repertório. Principalmente devido à decepção ou à recepção pública, né? O ano era 1987. O disco ficou pronto. E qualquer um que ouvia o disco não tinha dúvidas. Aquele disco tinha muita qualidade. Ficha técnica de alto gabarito, compositores respeitados, selo famoso da gravadora, dupla de vozes maravilhosas, mas eles ainda não tinham uma certeza como seria a aceitação do povo. Trabalhar nunca foi um problema ali para os irmãos paranaenses cantores. Então partiram de Brasília, viajando aí pelos grandes centros musicais do nosso país, fazendo apresentações, entrevistas em rádios, contando com a ajuda de muita gente, muito apoio, inclusive com as hospedagens por onde eles ficavam, onde eles passavam uma noite ou outra. Mas o principal de tudo, eles faziam muitos contatos pelo caminho ali. O Chico Rei anotava todos com muita atenção e religiosamente, anotava todos os contatos que fazia. O ano de 87 já estava ali chegando nos seus finalmente, estava acabando.
E o Chico Rei resolveu ficar fazendo contato ali com aquelas pessoas que ele tinha conhecido naquele percurso para saber como que as suas músicas estavam sendo aceitas ali pela galera. Afinal de contas, muitos discos tinham ficado em muitas rádios. E as respostas não eram muito diferentes de: cara, tem música sua aqui no primeiro lugar, tem música sua aqui no segundo lugar. O importante é que Chico Rei Paraná estava tendo destaque por onde passava, onde tocava. Essa música milagrosa foi o primeiro grande sucesso de Chico Rei Paraná. Quem será seu outro amor é o nome dela. Quem será seu outro amor? Entra o ano de 1988 e as coisas começaram a acontecer. A música Quem Será Seu Outro Amor, faixa número 1 daquele disco, foi responsável pela vendagem de mais de 300 mil cópias do volume 5 de Chico Rei Paraná. É esse aqui, ó. E com toda essa vendagem, esse disco fez valer o primeiro disco de platina da dupla. Camaradagem do Chitãozinho. Naturalmente, o nome da dupla Chico Rei Paraná se espalhava de acordo com que o seu sucesso ia aumentando ali de boca a boca, rádio em rádio. E isso passou a não acontecer mais só com as pessoas comuns, vamos chamar assim, mas também no próprio meio artístico. Certa vez, Chitãozinho e Chororó estavam em Brasília e resolveram jogar um futebolzinho ali na casa de um amigo em comum com o Chico Rei Paraná. Chegando lá, esse amigo virou pro Chitãozinho e perguntou se eles não podiam dar uma oportunidade ali pra dupla que eles até conheciam, no caso, né, que era Chico Rei Paraná, no programa deles. Aí você me pergunta, programa de Chitãozinho e Chororó? Exatamente. No final ali dos anos 80, o Silvio Santos resolveu fazer um programa sertanejo, para artista mesmo apresentar, e entregou para Chitãozinho e Chororó, e ele acontecia nas tardes de domingo. Aquele favor foi pedido pro Chitãozinho. O Chitão nem titubeou, ligou para quem era responsável ali para agendar toda a gravação dos programas, pediu para enviar lá pro estúdio um LP do Chico Rei Paraná, pro pessoal já estudando como é que era, e falou: marca na agenda aí, a próxima gravação nós vamos levar Chico Rei Paraná. E foi assim que Quem Será Seu Outro Amor foi lançado em rede nacional, no programa de grandíssima audiência de Chitãozinho e Chororó. Chico Rei Paraná foram lá e lançaram esse disco aqui. Uma dupla grande agora. Chico Rei Paraná agora estava entre os grandes. Quem Será Seu Outro Amor posicionou eles entre os melhores. Mas como sempre, o velho dilema tem que aparecer. E agora, depois desse grande sucesso, será que vai ter outro? Ou será que foi só esse fogo de palha aí? Esse dilema estava na cabeça ali do Chico Rei Paraná. Então, no ano de 89, Chico Rei Paraná lançam o volume 6 da carreira. De nenhuma forma o volume 6 foi um fracasso. O que eu vou falar agora mostra o tamanho que foi, na verdade, a Quem Será Seu Outro Amor. 3 músicas do volume 6 se destacaram pra caramba: Encanto e Magia, Ai, ai, doce encanto, doce magia. Amor Rebelde Às vezes querendo a gente deixa de querer. e Alma Transparente. A gente chega de alma transparente, joga aberto e limpo. Só que mesmo sendo 3 músicas muito bem aceitas, por exemplo, desse disco, não conseguiu ali equiparar com o que foi o sucesso de Quem Será Seu Outro Amor. Mas uma coisa ficou clara ali desde o volume 5. O sucesso bateu a porta quando a sonoridade foi atualizada, vamos dizer assim. Isso foi entendido e repetido ali no volume 6. E todo mundo ali envolvido nesse projeto ali do volume 6 do Chico Rei Paraná entendeu esses pequenos detalhes. Como, por exemplo, começaram a inserir ali músicas de compositores que estavam se destacando naquele momento. Nomes, por exemplo, como Fátima Leão, aquela mulher incrível de uma canetada monstruosa, Alcino Alves, compositor, um artista já consagrado, e tinha também já o nome do jovem compositor, daquele jovem artista que era um grande parceiro da Fátima Leão, chamado Zezé de Camargo. São evidências claras que Chico Rei Paraná e todo mundo que estava ali envolto deles não queriam ficar para trás, queriam se atualizar. Sucesso em cada disco. No ano de 91, volume 7 da dupla, Chico Rei Paraná emplacou o sucesso Tranque a Porta e Me Beija. Jogue essa mala no chão, tranque a porta
volume 8 de 93, eles emplacaram, gosto mais dessa, a querida Leão Domado. Tem os olhos só pra vê-la. E também regravaram um grande sucesso do grupo Roupa Nova, que foi a música Volta Pra Mim. No volume 9, no ano de 95, eles emplacaram um dos maiores sucessos da carreira deles, que é a música Você Não Sabe Amar. Você não sabe amar, é uma flor que não... Além de regravarem nesse disco a música Canarinho Prisioneiro, que ficou tão incrível com Chico Rei Paraná, que muita gente até acha que essa música é deles e não uma releitura. Na verdade mesmo, Canarinho Prisioneiro passou até a cara de Chico Rei Paraná. Sou aquele canarinho que cantou em seu... O volume 10, lá de 1997, de Chico Rei Paraná, acabou sendo ali um amontoado de releituras, como o próprio nome do álbum sugere, que é Recordações. Mas não dá pra negar que a Minha Serenata tem um toque diferente ali na interpretação de Chico Rei Paraná. Você sabe, mulher, você sabe. Quando a gente fala no volume 11 de 98, não teve ali um grande sucesso daqueles que, nossa, como é super conhecido entre tantas pessoas e tal. Mas a gente pode destacar uma composição ali do Rick e do Alexandre, chamada O Amor, Você e Eu. E esta noite marcará pra sempre o amor, você e eu. A virada do milênio. Se observa que Chico Rei Paraná não perdeu em nada no quesito qualidade vocal, nem qualidade musical, e sempre estavam ali emplacando que seja um sucesso do disco. Uma dupla que não tinha todo o apelo midiático como algumas outras tinham e conseguiu se manter ali, fazendo o que gosta, gravando coisas boas, com qualidade. Eles não estavam arrancando só aplausos do público, mas também arrancando o respeito que as pessoas passavam, que o público passava a ter por eles, por uma série de fatores. Então, na virada do milênio ali, no ano de 2000, Chico Rei Paraná lança um novo disco. E esse novo disco, apesar de já parecer, nossa, uma dupla já tá para fazer 20 anos de carreira, será que eles conseguem emplacar alguma coisa ainda? Será que eles já não ficaram ali defasados? Que nada! Na faixa número 3 ali, tínhamos a música, a incrível música Tá Com Raiva de Mim. Tá doendo, que sufoco. Uma música gigante no repertório de Chico Rei Paraná até os dias atuais. No volume 13 do ano de 2002, Chico Rei Paraná juntará alguns de seus sucessos para fazer um disco ali. Mas eu vou contar um pouco mais sobre o que aconteceu nesse disco, nesse ano, daqui a pouquinho mais para frente. O volume 14 talvez seja um dos mais importantes álbuns da carreira de Chico Rei Paraná. Lançado em 2004, presta atenção nisso aqui, na faixa 1, esse álbum já traz a música Um Degrau na Escada. Ainda estou sentindo falta de você. Essa música nos dias atuais não pode faltar em nenhum repertório de barzinho que seja. Esse álbum, que parece ter nascido com uma vaidade muito diferenciada, não satisfeito com essa pedrada na faixa 1, na faixa 2 resolveu colocar uma outra, chamada De Lá Pra Cá Vida. A música De Lá Pra Cá tá na faixa número 2. Com você eu chorei, chorei. Com você eu sofri. É outro sucesso inquestionável na carreira de Chico Rei Paraná. Mas a vaidade desse álbum não parava ali na faixa 1 nem na 2. Na faixa 4, a música maravilhosa dele, chamada Dona da Verdade. Eu, pessoalmente, adoro essa música, muito conhecida também. Não, eu não menti. E essa música veio pra apertar o coração de quem tava apaixonado ali sem dó nem piedade. O volume 15 de Chico Rei Paraná é mais um amontoado ali de releituras que Chico Rei Paraná adorava fazer, adorava mostrar para as pessoas, mas não dá para não dar destaque para uma releitura que ficou muito conhecida nas vozes deles, que é a música Pedacinhos, que é um sucesso com as Irmãs Galvão, mas que também ficou bastante conhecida com eles. Eu sei que quando está livre, você vem correndo. O auge na nova geração. Como uma dupla ali de quase 3 décadas agora pode sobreviver a tantas mudanças no sertanejo? Naquele momento, Chico Rei Paraná passava por algumas mudanças drásticas no movimento novo, no movimento jovem que acontecia na música sertaneja, o chamado sertanejo universitário.
E não era a primeira mudança que Chico Rei e Paraná estavam ali enfrentando no decorrer da sua carreira na música sertaneja. Muitos poderiam se desesperar, mas Chico Rei e Paraná acertaram em cheio. Fizeram um novo trabalho que parecia muito com aquilo que estava rolando no momento. Não as músicas, não o jeito de cantar, mas o jeito de trabalhar. Tanto que isso agradou os fãs, vamos chamar assim, os fãs velhos de Chico Rei e Paraná, tanto quanto a nova geração que estava ali muito apta a consumir sertanejo. Jovens que estavam chegando pelo chamado sertanejo universitário. E o porquê disso? Chico Rei e Paraná gravaram o volume 16, que é o primeiro DVD gravado em Goiânia, em 2006. Esse trabalho é disponibilizado em DVD, aí ele vai pra internet, está sendo cantado ao vivo, com uma sonoridade muito profissional. Sem dúvidas, as músicas de Chico Rei e Paraná entravam no miolo ali da época da pirataria, dos MP3, dos camelô ali. Entrava ali no mínimo umas 3, 4 músicas do Chico Rei e Paraná no meio de quem estava fazendo sucesso naquele momento. Porque as músicas estavam muito atualizadas, vamos chamar assim. E me entrego corpo e alma pra você. Além de tudo, esse DVD contou com participações de amigos como César Paulinho, como Teodoro Sampaio e uma outra jogada muito inteligente. A outra participação desse DVD era Eduardo Costa. Eduardo Costa, que nesse momento estava bem estourado. Apesar de não ser um artista do universitário, um artista tão daquela sonoridade jovem como o pessoal vinha chamando, Eduardo Costa era um nome novo no cenário, um nome novo no mercado, e isso com certeza dava uma revigorada também ali até na presença de Chico Rei e Paraná nesse mesmo cenário. E com certeza a presença ali do Eduardo Costa agregou muito nesse DVD. Chico Rei e Paraná, a melhor dupla do Brasil. Eu pessoalmente tenho um carinho muito grande com esse DVD, porque foi a partir dele que eu passei a gostar tanto de Chico Rei e Paraná. Eu lembro que a música que me fazia mais refletir quando eu via os dois cantando era a regravação Minha Serenata. Eu tinha só 14 anos e já dava todo esse valor para a música sertaneja. Você sabe, mulher, você sabe o motivo. E devido a tantos fatores positivos nesse trabalho desse DVD, do Chico Rei e Paraná ao vivo, eu acredito que não foi só um grande sucesso esse trabalho, mas também um marco na carreira deles, assim acredito eu. A importância do Leonardo. Mesmo antes da morte do Leandro, a amizade já existia ali entre as duplas Leandro e Leonardo, Chico Rei e Paraná, o empresário Cleito Aguiar e Chico Rei e Paraná estavam ali, dando ombro pro amigo Leonardo chorar quando ele perdeu o seu irmão. Leonardo nunca se afastou de Chico Rei e Paraná, sempre foi amigo da dupla, sempre esteve com eles, em fazenda, curtindo e tudo mais. E eu acredito que o Leonardo ali no começo dos anos 2000 também pensava que Chico Rei e Paraná era uma dupla que merecia muito mais destaque. Leonardo tinha, como ainda tem, muita popularidade. Então, em 2002, naquele disco que eu falei pra vocês que eu ia falar um pouco mais pra frente, Chico Rei e Paraná tava fazendo um amontoado de músicas deles mesmo pra grande sucesso, né? Vamos chamar assim, pra fazer uma gravação ali pela nova gravadora, então, a Atração, e o Leonardo resolveu se disponibilizar, acho que sem o Chico Rei e Paraná chamar, pra falar assim, ó, vou cantar uma música com vocês. E aí falou, tá bom, qual que a gente vai cantar? E escolheram a música Alma Transparente, que foi um sucesso lá no volume 6. Fizeram uma releitura dessa música no ano de 2002. Como eu joguei, Mas a pessoa traz cartas na manga. Acontece, meus amigos, que essa música foi um grande estouro. Para vocês entenderem que ela foi um grande estouro mesmo, ela gerou disco de ouro numa época que a pirataria estava comendo solta. Inclusive, por conta desse tipo de mudança, a pirataria, por exemplo, que a carreira de Chico Rei e Paraná não estava muito bem ali no comecinho dos anos 2000, finalzinho dos anos 90. A pirataria atrapalhou muitos artistas, muitas gravadoras, algumas acabaram até fechando. Então a situação de Chico Rei e Paraná não estava muito legal. E quando aquela gravação de Alma Transparente, a regravação, aconteceu, aquela
coisa de Leonardo com Chico Rei Paraná, dividindo as partes das músicas para cantar, ficou muito conhecido, muito famoso e deu um novo vigor para a carreira de Chico Rei Paraná, que voltaram a fazer mais de centena de show por ano, que era uma coisa que eles não estavam fazendo mais naqueles últimos anos. Então a gente pode considerar que Alma Transparente teve 2 estouros, né? Lá no volume 6, final dos anos 80, em 89, e depois no início dos anos 2000, em 2002. Quantas músicas consegue isso, hein? Estourar 2 vezes. Então vamos beber uma? Desce um pé de frango aí, companheiro. Em 2013, a dupla Chico Rei Paraná lançou o segundo DVD da carreira deles, chamado Cantos e Cordas, acústico, ao vivo. A mesma ideia que foi o CD anterior a esse DVD, que também chamava Cantos e Cordas. E aí o DVD levou algumas músicas que estavam no CD Cantos e Cordas lá pro vídeo. E inseriu umas outras também que não estavam no CD. Mas não foi no mesmo ano a gravação do CD e desse DVD. A saúde do Chico Rei. Na gravação desse DVD já era pública a notícia que o Chico Rei não estava tão bem da saúde. Ele teve um problema renal e com isso ele precisava de um transplante de rim. Esse problema, ao que tudo indica, foi consequência da diabetes que o Chico Rei conviveu quase que a vida toda com ela. Mesmo ele sempre cuidando direitinho, né? O transplante era necessário, mas não é da noite pro dia que se consegue um rim. Ah, eu preciso de um rim, vou ali no hospital. Não é assim que funciona. Existe uma fila para isso e enquanto esse momento não chega, resta se submeter à diálise, que é um processo de filtragem que o rim saudável faz. Mas o rim do Chico Rei não estava fazendo, então a máquina faz isso pelo rim, eu acho que é isso. Após tantos exames, algumas diálises e de se inscrever num cadastro ali em São Paulo para receber o órgão que ele precisava, um rim compatível, o Chico recebeu uma ligação ali 8 dias depois, avisando que era para ficar atento ali, porque uma pessoa que estava na frente dele na fila para receber um rim, estava nesse momento recebendo o rim, mas se a pessoa tivesse rejeição àquele rim, o rim era do Chico Rei. Então era bom ficar ali atento para qualquer momento sair de Brasília e correr para São Paulo. E assim aconteceu. O Chico foi acionado na madrugada, pegou um voo para São Paulo, onde pousou, entrou em um helicóptero e foi para o hospital realizar o procedimento. Tudo certo, deu tudo certo. E agora o Paraná tinha que cumprir a agenda da dupla sozinho. A recuperação do Chico Rei durou 60 dias. Após esses 60 dias e ter feito o transplante que tanto precisava, Chico Rei estava de volta aos palcos. Uma cena que me chama bastante atenção daquele DVD Cantos e Cordas é quando tem a participação do Zezé de Camargo na música Saudade de Nós Dois, que é uma composição dele, inclusive. E no final da música, quando o Zezé está se despedindo ali, agradecendo e tal, por ter participado, ele olha sempre mais pro Chico Rei e deseja para ele muita saúde. Obrigado, querido. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por você ter vindo. Chico, saúde, viu, meu irmão? Vamos aplaudir o Zezé de Camargo. E no final desse mesmo DVD, na hora de despedir do público ali, de sair do palco, é muito interessante a gente notar como o Chico Rei demorou um pouco mais para sair do palco. Parece que ele queria ficar mais um pouco, deu um tchau diferente do Paraná. Até a próxima. A gente não sabe se isso faz algum sentido ou se a gente relaciona isso pelo fato que a gente sabe que aconteceu depois, mas é diferente assistir isso. Shows sem o Chico Rei. A boa notícia é que o Chico Rei tinha conseguido o seu rim para fazer o transplante, para trabalhar dentro do seu corpo ali onde não tinha rim bom funcionando. A má notícia é que um tempo depois o rim conseguiu ser rejeitado pelo corpo dele. Isso é uma coisa que é possível de acontecer com qualquer um que faz um transplante. Com o Chico aconteceu. Com isso, o Chico Rei não deixou de cumprir os seus compromissos. Era mais difícil, era mais complicado. Mas ele cantava às vezes sentado o show inteiro, ou começou uma época, dividiu o show, ele cantava metade do show com o Paraná, conversava com o público e falava, gente, meu irmão vai cantar no meu lugar agora, um outro irmão que chama Daniel, que substituía ele porque ele não conseguia terminar um show. Olha a dificuldade que era, mas sempre muito honesto com o público. Alguns shows aconteceram do irmão, o Daniel, e no show inteiro.
Mas sempre eles deixavam isso claro, porque o Daniel tem uma semelhança com o Chico Rei. Se eles quisessem, dava pra enganar uma galera, assim, que via de longe, né? Põe o Daniel no palco lá do lado do Paraná, o pessoal pensava que era o Chico Rei mesmo. Mas eles não queriam isso, eles queriam ser honestos e avisavam ali o público, ó, é assim, assim, assado. Todos compreendiam após a explicação do Chico Rei, e ele saía sempre aplaudido. O último disco de Chico Rei Paraná. Após o lançamento do DVD Cantos e Cordas, lá em 2013, foi gravado em 2015 aquele que seria o último disco da dupla Chico Rei Paraná, intitulado Minha Inspiração. Para o grande público, aquele que conhece Um Degrau na Escada, Alma Transparente, Você Não Sabe Amar, esse disco de 2015 não chegou assim a ter um grande sucesso, como a maioria dos outros discos tinham. O ano de 2015, então, estava acabando. E com isso, as festas estavam chegando, o novo ano vinha chegando também, e os irmãos, como bons filhos de Deus que são, mereciam também umas férias, né? Um descanso. Começava então o ano de 2016. Adeus, Chico Rei. O Chico sofria com tratamento de diálise, mas apesar de tudo, basicamente virou sua rotina de vida. Tudo que fazia intercalava o tempo com tratamento. Até para ir passar férias com a família, no início ali de 2016, ele se programou para sessões de tratamento ali de diálise. O local escolhido por ele para passar férias com a família foi Maceió, a capital do nosso querido estado de Alagoas. Aquele exímio segundeiro, aquele grande segunda voz, chegou na capital alagoana no dia 22 de fevereiro de 2016, com a sua esposa, com 2 filhas, para curtir as merecidas férias em família. No dia 25, ele deu entrada no hospital particular para realizar o seu tratamento de hemodiálise, como sempre fazia. Fez e foi embora. O dia 25 era uma quinta-feira. Na sexta-feira, por volta de 1h30 da tarde, o Chico deu outra entrada no hospital. Dessa vez a coisa estava séria. Tudo parecia indicar que um sangramento na fístula levou o Chico a sofrer uma hemorragia, ocasionado ali pela hemodiálise, podia ser isso. O Chico sofreu uma parada cardíaca no hospital. Naquela sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016, Francisco Aparecido de Jesus Gomes, o Chico Rei, nos deixou. Passou 7 anos da sua vida travando aquela batalha contra aqueles problemas renais. Mas quando chegou naquela situação, ele não suportou mais nenhum dia. O fim da dupla Chico Rei Paraná. O Chico Rei nos deixou no início de 2016, mas a sua obra ao lado do seu irmão se manterá viva enquanto houver um filho de Deus falando aí da nossa música sertaneja na internet ou por onde for. Foram 35 anos de carreira, mais da metade da vida dos dois sobre música sertaneja. Nosso querido Paraná ficou e sua voz incrível não podia parar. Hoje o Paraná, não por sua vontade própria, né, segue a sua carreira solo. E ele continua levando o legado daquela dupla que encantou a todos com aquele belo e forte dueto. Em 2021, o Paraná me deu a honra de poder entrevistá-lo. A entrevista tá aqui nesse canal. Sei que muita gente já assistiu, mas também sei que muita gente não me conhecia em 2021. Muita gente, às vezes, naquela época esqueceu de ver a entrevista. E eu convido vocês para assistir porque ela tá muito bonita. É uma entrevista muito legal. Ele foi muito legal comigo ali para fazer as perguntas, para responder tudo que eu queria que ele falasse. Falou sobre o Chico Rei, falou sobre carreira, falou até da época militar dele. Em 2011, Chico Rei e Paraná completaram ali 30 anos de carreira. E eles ganharam de presente, feito por Cleiton Aguiar, uma biografia. É esse livro aqui. O livro Chico Rei e Paraná, Eu Vivi Essa História, do autor Cleiton Aguiar. Eu não sei onde vende esse livro. Eu já dei uma olhada assim na internet, parece que é meio difícil de encontrar. Antigamente parece que vendia no site da dupla Chico Rei e Paraná, e hoje esse site nem existe mais. Se eu descobrir, de alguma maneira, eu deixo nos comentários aqui para vocês. Mas, quem tiver acesso a esse livro, leia. Ele é muito legal. Ele é muito bom e você vai viajar junto com os 3 jovens que estão aqui sendo os personagens principais. Cleiton Aguiar, Chico Rei e Paraná. Vale muito a pena. Já conheciam toda a história de Chico Rei e Paraná? Deixa aqui nos comentários, gostaram do vídeo? Deixa o like no vídeo. Isso ajuda muito a disseminar ainda mais a nossa sementinha do sertanejo aí pela internet. E eu até te convido para deixar nos comentários qual a próxima história de sertanejo você quer ver a gente contar aqui para você. Beijo no coração e até o próximo vídeo.